Repita comigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Namo Vishnu Padasya Simati Hridayananda Das Goswami Namne, Namaste Guru Satguru Namaste Prabhupada Pramodaya Dustas Siddhantamas. Hare Krishna. Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam no 11º canto, 14º capítulo, no verso 28, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E agora Krishna tem falado sobre Bhakti, o estado mais elevado, sintomas de êxtase, e agora finalmente ele começa a dar a explicação do porquê que é importante Bhakti, falando sobre a questão do processo gradual de purificação, comparando isso com o aplicar do unguento medicinal no olho, que você começa gradualmente a enxergar as coisas como elas são, e depois falando que o processo funciona por causa de Shravanam Kirtanam, né? A pessoa está constantemente trazendo atenção ao tópico transcendental e não aos assuntos da matéria. Então ele vai continuar nesse tema, alertando, né, assim, falando dessa diferença do processo espiritual. Repita comigo. Tasmarasara vidyanam yata swapna manoratam hitva mayi samadashtva manomad bhava bhavitam tasmarasara vidyanam yata swapna manoratam hitva mayi samadatsvam manomad bhava bhavitam tasmarasara vidyanam yata swapna manoratam hitva mayi samadatsvam manomad bhava bhavitam tasmarasara vidyanam yata swapna manoratam hitva mayi samadatsvam manomad bhava bhavitam tasmad, portanto, asat, materiais, abhidyanam, processos de elevação que absorvem a atenção da pessoa. Yata, assim como, swapna, num sonho. Manaratam, invenção mental. Hitva, abandonando. Maim, em mim. Samadatsvam, absorve completamente. Manam,
a mente. Madhava, pela consciência de mim. Bhavitam, purificada. Tradução, repita comigo. Portanto, devem-se rejeitar todos os processos materiais de elevação, que são como as criações mentais de um sonho, e deve-se absorver a mente por completo em mim, pensando a todo momento em mim. A pessoa se purifica. Vou repetir sozinho. Portanto, devem-se rejeitar todos os processos materiais de elevação, que são como as criações mentais de um sonho, e deve-se absorver a mente por completo em mim. Pensando a todo momento em mim, a pessoa se purifica. Então, Krishna está explicando os processos do yoga, o sistema de yoga nesse capítulo, e esse é o resumo do processo de yoga. Abandonar todos os processos materiais de elevação. Quais são esses processos materiais de elevação? Já mencionou em outros capítulos, coisas como simplesmente você praticar alguma caridade, ou você simplesmente se preocupar com o Dharma, ou você, enfim, fazer um jejum, esse tipo de coisa, né, que não está diretamente ligada. Claro, se você fizer caridade como oferenda a Krishna, se você fizer um jejum para Krishna, aí tudo se encaixa. Mas esses processos separados de elevação, ele fala, esses processos esquece. Então na Bhagavad Gita, Krishna fala para Arjuna, né? Swavadhamam parityaja mamekam chara. Não abrigue-se no Dharma só. O Dharma é muito importante, Arjuna era super dharmico, né? Super correto. Não faça só isso. Venha a mim unicamente, abrigue-se em mim. Abrigue-se em mim acima de tudo, unicamente. E aqui ele está falando a mesma coisa, ou seja, no fundo, o processo espiritual é muito simples. Pensando a todo momento em mim, a pessoa se purifica. Resolvido. Todo o processo espiritual explicado e resolvido. Muito simples. É só você fazer isso. E parece tão fácil falar, mas é muito difícil de fazer. Porque a nossa mente está absorta na matéria, na identificação material. Então a sua mente vai sair e vai para a matéria. Aí você vai esquecer de Krishna. Aí você vai lembrar um pouquinho, aí você vai esquecer, aí você vai lembrar e você vai esquecer. Então, na verdade, é muito difícil esse foco. Mas é tudo isso, o yoga simplifica a espiritualidade, a religiosidade, o processo de elevação. Olha, onde que está a sua mente? É só isso. Onde está a sua mente é onde você está, e onde você está é onde você estará. Então, se você está com a mente em Deus, você vai estar com Deus. E se você só está com a mente em Deus, chega um ponto que você não vai ter nenhum interesse na matéria mais. Você não vai conseguir ficar sem pensar em Deus. Você está sempre conectado a Krishna. Então simplifica, mas assim, é fácil de novo, fácil falar, mas assim, o processo real é muito difícil. E muito lento e muito gradual. Aí a gente usa os truques, né? Como por exemplo, a questão de prasada, que você sempre oferecer seu alimento. É uma excelente técnica. Porque claro, é para você oferecer tudo. Né? Krishna fala, tudo que você fizer, faça isso como oferenda a mim. Tá, ideal. Mas você esquece, né? Mas pelo menos a comida, né? Que tipo, tem uma coisa, não, agora eu vou parar para comer. Tipo, tem um marco, né? Tipo, você tá lá fazendo blá blá blá, conversando, mandando e-mail, WhatsApp. Não, agora eu vou comer. Não é? Não tem tipo naturalmente tem uma... ok, agora eu vou comer, tipo outra coisa, né? Eu estava conversando, trabalhando, andando, falando, agora eu vou comer. E naquele momento, então naquele momento, que tal você lembrar de oferecer... sim, Krishna.
Então, naquele momento, pelo menos, você fez a conexão. Muito poderosa a técnica. Assim, do ponto de vista puramente mental, yógico, assim, me lembrei de Krishna. Bacana. Muito legal. Sim, Krishna. Pelo menos isso, né? Lembrei de Krishna. Muito bom. E aí, claro, do lado assim mais místico, Krishna fala, se você não fizer isso, você só está comendo papa. Só a reação pecaminosa. Porque aí você pegou a comida, aí você matou, sabe? Você está mesmo vegetariano, mas você matou a alface, matou a cenoura, né? Matou o feijão, o trigo, enfim. E aí você está comendo a reação kármica de tudo isso que você matou, que não era seu, você pegou que não era seu, matou uma outra entidade viva. É muita reação pecaminosa. Por isso que ele dá essa alerta na Bhagavad Gita, cuidado, que é só papa. Se você não oferecer, você está comendo só papa. Pecado. Então tem esse lado kármico, prático. Mas então a ideia é essa, é muito simples, lembrar-se de Krishna. A gente vai usando outros truques, né? Como eu falei em outras aulas, né? Você bota cartaz de Krishna na parede, você tem seu altar, então ao entrar em casa, né? Acordar, você presta reverências, ao sair de casa você presta reverência, ao chegar em casa você presta reverência. Então você está conectando. Aí você também passou lá, né? Dizer, você tá lá fazendo mantra, Hare Krishna. É Krishna, sim, é. Aí você, se em algum momento durante a prática você vai se lembrar de Krishna, né? Porque você está lá falando o nome dele. Então a prática de meditação já está puxando para esse lado tão importante. Usando o mantra Hare Krishna, você está oferecendo a comida. O Guilherme falou para a gente ler 10 minutos por dia, pelo menos, tal, 10 minutos, pronto, lembrei de Krishna. É difícil você ler a Bhagavad Gita, o Bhagavatam, sem lembrar de Krishna. Então essas coisas ajudam muito, não te jogando de volta. Por mais que você seja esquecido, tá perdidão, mas vai te jogando de volta. Aí que ele fala, a pessoa se purifica. Aí o sistema funciona, né? Não é só papo furado, funciona mesmo. E aí com esse processo, você vai modificando, né, em termos só assim neurológicos, você vai criando esse filtro Krishna. Então você vai enxergando tudo com Krishna, porque toda hora tem Krishna na história, então vai ficando cada vez mais reforçado o seu filtro Krishna. Aí você vai vendo tudo com esse filtro devocional. Então quando você vê a pessoa, você fala, poxa, eu estou toda hora lendo de alma. Toda hora eu estou lendo que, sabe, não é o corpo, é a alma. Todo dia eu estou lendo sobre isso. Então, quando eu vejo uma pessoa, como é que eu não vou lembrar? Sabe, eu vou lembrar de alma. Não é? É difícil ficar todo dia lendo, que seja por um pequeno período, 3 meses. Mas se você está lá com o método 3T, todo dia lendo um pouquinho de Krishna e falando de corpo, de alma, de diferença, distinção, viveka, é difícil você encontrar uma pessoa e completamente esquecer que aquela pessoa é uma alma. Ou você vê um bichinho, ou você vê um inseto, você vê uma planta. É difícil você estar diante da natureza e você completamente esquecer de Deus. Porque você está toda hora lendo, assim corpo, assim reencarnação, sim. É difícil. Aí você lembrou de alma, se você está estudando, sim, aí tem super alma, tem Krishna. Então aí fica a conexão. Aí você esquece, tá? Sempre mais. Mas fica muito fácil e cada vez que você dá aquela reforçada, aumenta o filtro. Então funciona assim, realmente funciona. Aí logo você tudo bem, você ainda vai ter seus momentos de maia, você vai esquecer, mas basicamente ao longo do dia você está sendo lembrado de Krishna, você está se lembrando de Krishna, vendo Krishna em tudo. Aí o sistema funciona. Significado. A palavra bhavitam significa causou ser. Como se explica na Bhagavad Gita, a existência material é uma plataforma instável, sujeita a constantes perturbações de criação e aniquilação. Quem absorve sua consciência em Krishna, todavia, atinge a natureza de Krishna
e por isso é descrito como Madbhava Bhavitam, ou alguém situado em verdadeira existência por causa da consciência de Krishna. Aqui o Senhor conclui sua análise dos diferentes processos de perfeição humana. Então a gente fala isso, às vezes as pessoas perguntam: não tem como a gente dar assim, né, ver as coisas boas do mundo e sim, apreciar os relacionamentos, o amor que tem. Sim, você deve e tal. Mas o yogi, ele fica ciente, como fala nos Yoga Sutras de Patanjali, ele fica ciente que tudo é muito chato. Que devido ao fato que está tudo em constante mudança, é tudo muito chato mesmo. Tem esse lado, sabe? O verdadeiro yogi sacou que isso aqui é uma roubada. Então assim, tudo bem, fazer melhor do mau negócio, claro. Você vai ter que voar, coisa mais infernal do que voar. Quer dizer, pelo menos na classe econômica, né? Mas é um inferno, né? Você está literalmente, né, na cadeirinha presa assim, é uma tortura, é um tipo de tortura, né? Você vai lá, eu só ficar aí 10 horas, né? Com ar, sabe-se lá que ar que você está respirando, né? Hiper reciclado lá. Comida vai ser um horror, você está apertado. É um inferno. Mas você vai ficar lá sofrendo? Não, você tenta se divertir, né? Tá bom, vou tentar ler um negócio, ver um filminho, dormir, sei lá, né? Fingir que não é tão ruim assim. Né? Então você faz o melhor do mau negócio. E a vida é assim. A vida é assim, sabe? Só que às vezes não é só classe econômica, aquele trem da Índia, assim, sabe? Aquele que tem gente saindo, aquele... Também lá no Rio tem, né, essas coisas, né? Aquele trem que o pessoal tá tudo saindo pelas janelas, assim, né? Central. Então, assim, às vezes é assim, aí difícil, mas enfim, você tenta tirar algum proveito, mas é uma ralação, né? Então a gente sabendo que é uma ralação, a vantagem é que o yogi sabendo que é uma ralação, ele já não se ilude tentando tirar prazer da matéria. Ele já fica tirando prazer só da experiência espiritual. Só do contato dele, só das coisas da alma, porque ele já sabe que esse projeto de tirar prazer de fora para dentro não vai dar certo. Então não é que a gente fica deprimido, chateado, mas a gente já fica esperto, entendeu? Sem ilusão, assim, que quanto mais você entender que, tudo que você bolar para se divertir vai ser roubado. Quando você chegar a 50 anos você vai ver. Tudo... No começo parece legal, você fica tentando. Mas, né, com 50 você já sacou que não dá certo, nada dá certo. Não. Aí já era. Vocês vão chegar lá também. Mas, de novo, não é assim num ceticismo, assim, você está feliz pra caramba, entendeu? Tipo, que bom, sair dessa, entendeu? Você está super feliz, porque você está curtindo uma outra coisa bem melhor, você finalmente sacou. Então você está muito feliz. Não tem, assim, eu estou triste, você fica bem legal. Mas sabendo que é isso aqui, que realmente aqui é as constantes perturbações da vida. Ok, verso 29, repita comigo. Consciente do eu eterno. Consciente do eu eterno. A pessoa deve abandonar. A pessoa deve abandonar. Não peguem mal não, tá? Sou só o mensageiro. A pessoa deve abandonar. A pessoa deve abandonar. A associação de mulheres. A associação de mulheres. E daqueles que se associam intimamente com mulheres. E daqueles que se associam intimamente com mulheres. Todos vocês estão descartados aqui. Sentando-se sem temor num lugar solitário. Sentando-se sem temor num lugar solitário. Ela deve concentrar a mente em mim. Ela deve concentrar a mente em mim. Com grande atenção. Ok, vou repetir sozinho. Consciente do eu eterno. A pessoa deve abandonar a associação de mulheres e daqueles que se associam intimamente com mulheres. Sentando-se sem temor num lugar solitário, ela deve concentrar a mente em mim, com grande atenção. Então, Krishna, obviamente, agora está descrevendo o processo
de Dhyana Yoga, né? Que eu falo que tem os dois caminhos do yoga. Esse é o caminho de meditação pura. E o caminho de meditação pura, antigamente era exclusivo assim, mais para os homens, e era de isolamento. A pessoa tinha que sair, largar toda a sociedade e morar, né, com absoluto celibato, e morar num lugar isolado, numa caverna, na beira de um rio, na floresta, e lá sentar e concentrar a mente em Krishna. Então esse é o processo da via de meditação exclusiva. Você está concentrando a mente inteiramente em Krishna, o máximo possível, o tempo todo. Você está focando a sua mente em Krishna e nada mais. Essa que era a ideia. Então você não podia ter nenhum envolvimento com as coisas legais do mundo, como as mulheres, as coisas mais, né? Com os prazeres, com sociedade, família, lar, sabe, trabalho, vocação, tudo isso você abandonava, tudo isso. Então é um caminho radical. Por isso que a gente sempre fala, esse não é o caminho de hoje. Não é o caminho que a gente recomenda. Não é o caminho que Krishna ensina para Arjuna na Bhagavad Gita. Né? Arjuna tinha várias esposas e depois de ouvir a Bhagavad Gita, ele é um yogi perfeito com várias esposas. Então não é esse o caminho, o único caminho do yoga, mas esse aqui é o caminho de Dhyana Yoga, ou, na linguagem dos Yoga Sutras de Patanjali, Ashtanga Yoga. Esse é o caminho. Por isso que eu falo, quem vai fazer isso hoje? Não, ele nem ensina isso porque ninguém vai fazer isso. Ninguém dá conta mais disso, né? É interessante essa questão de mulheres, assim, eu entendo que poderiam ter, né, yoginis, não sei como é que era isso. A gente realmente não vê isso na tradição, não sei por quê. Não vejo por que não. Por que uma mulher não pode abandonar a associação dos homens e todos aqueles que se associam intimamente com os homens? Com certeza. Eu não vejo nenhum problema nisso. Mas não sei se a linguagem é só neutra. Não sei. Ou se é só tipo uma maneira de falar, como se antigamente a gente, né, falava sempre, né, com forma de falar, né? Ah, você fica longe da mulher, né? Mas realmente não se vê muito. Tem alguns casos de yoginis, né? No Mahabharata mesmo, você vê pessoas, né, rainhas que largam tudo para se tornarem yoginis poderosas. Ah? Não, a Kunti não. Ela faz o caminho da vida iluminada. Ela é uma viúva cuidando dos filhos, é a viúva rainha cuidando dos filhos príncipes, mas sempre na associação da sociedade. Ela não se afasta, ela não vive numa caverna. Entendeu? Mirabai? Mirabai? Ela não está no Mahabharata, porém ela foi uma rainha que se autorizou. Sim. Negou de se casar com o príncipe porque já tinha casado com Krishna. Sim, famoso caso, né? Muito bonito. Mas ela não ficou numa caverna, né? Ela ficou isolada, ela se retirou depois. Mas assim, na natureza selvagem, não. Ela ficou isolada, tipo na dela, né? Não, ela saiu. Ela foi saiu do castelo, saiu do rio. Foi. Ah, ela só. Se encontrou contigo com o sono. Sim. E quem que é aquela rainha do Mahabharata que fica com raiva, lembra? Aquela marido, não sei o que e tal, ela fala, quer saber? E aí ela realmente vai para um ashram e fica só e vira uma yogini poderosa. Eu não consigo lembrar também, mas tem. Enfim, tem. Então, assim, eu acho que podia, não sei se essa linguagem assim, mas enfim, eu não vejo problema. Mas de que a gente não quer fazer isso, nem homem nem mulher, ninguém deve fazer isso. O ponto é que esse envolvimento assim, né, para quem quer fazer o caminho de meditação exclusiva não dá certo. Agora, para quem está fazendo o caminho que eu chamo da vida iluminada, o caminho geral, normal do yoga, aí a associação íntima com mulheres ou com homens não afeta em nada, porque se de fato tudo que você fizer, faça isso como oferenda a mim. Então você está trabalhando, malhando a sua consciência na associação com o outro, seja homem, seja mulher, cachorro, papagaio. Você está trabalhando a sua consciência no lidar da vida com todos os seres vivos ao seu redor. Então não faz diferença nenhuma. Então eu vou ler o significado aqui. Então, quem
Quem tem contato íntimo com mulheres e se apega a elas, pouco a pouco perde sua determinação de voltar ao lar, de voltar ao Supremo. Associações com homens luxuriosos dá exatamente o mesmo resultado. Portanto, aconselha-se que a pessoa seja destemida e sente-se num lugar solitário, num lugar onde não existam homens e mulheres luxuriosos cometendo suicídio espiritual. Sem temer fracasso ou infelicidade na vida, ela deve permanecer com devotos sinceros do Senhor. Aí sim. A Tandrita significa que a pessoa não deve comprometer este princípio, senão que deve ser rígida e cautelosa. Tudo isso só é possível para quem é Atmavan, Atma, alma, Van, cheio de, ou seja, fixo na compreensão prática acerca da alma eterna. Repita comigo, verso 30. De todos os tipos de sofrimento e cativeiro. De todos os tipos de sofrimento e cativeiro. Vocês vão gostar desse aqui. Que surgem de vários apegos. Que surgem de vários apegos. Nenhum é maior. Nenhum é maior. Do que o sofrimento e cativeiro. Do que o sofrimento e cativeiro. Que surgem do apego. Que surgem do apego. A mulheres. E do contato íntimo com os que são apegados a mulheres. Isso aqui seria bom para você ler no casamento, né? Se alguém me convidar para fazer um casamento, eu vou... Posso ler um pouquinho dos nossos textos sagrados? Aí eu vou ler assim: de todos os tipos de sofrimento, todo mundo lá arrumada, animada, né? A noiva toda bonita lá. Aí começa assim: de todos os tipos de sofrimento e cativeiro que surgem de vários apegos, nenhum é maior do que o sofrimento e cativeiro que surgem. Aí todo mundo assim: o quê? O que ele vai falar, né? Do apego a mulheres. Aí todo mundo deixa cair o copo, né? A noiva assim. A mulheres e do contato íntimo com que são apegados a mulheres. É todo mundo lá, o pai com a mãe, o tio com a tia, todo mundo assim. A gente se diverte. Mas enfim. Mulheres e homens, né? Sim. A gente, né, fez aquele adendo, né? Mulheres e homens. Mas assim, na real, sem, né? A gente sabe que esse é o maior apego, né? Esse apego, essa coisa, a coisa do sexo, do envolvimento emocional, isso aí enrola mesmo a alma, né? Envolve ela muito, atrai muito a alma mesmo. Ela se perde nisso, se enreda nesse assunto, né? Então as escrituras falam, elas têm essa linguagem assim, tipo, olha, realmente essa coisa de você, aí homem e mulher, já, né? O homem, enfim, essa atração sexual, ela emocional, né, afetiva, ela é muito forte, porque a gente quer, a alma pede, né, esse amor, assim, ela quer amar, ela quer ser amada. Então, na versão material, esse amar e ser amado é isso, né, nossos relacionamentos afetivos, né. Então, aí você chama muita atenção da alma. E esse relacionamento, ele exige muito, né? Ele é difícil, enfim, ele exige muito do emocional, sentimentos, então tem uma demanda muito grande, então envolve muito a sua consciência. E logo eles dão outros frutos, né? Que aí você vai ficar junto, aí vai ter a casa, aí vai ter o lar, aí você vai trabalhar para manter a casa, e não sei o que, as aparências, né? Aí tem filhos, né? Às vezes, aí quando tem filho, aí uma relação, não sei o quê. Então isso suga muito. Então você vai ver essa linguagem aparecendo no Bhagavatam. Na Bhagavad Gita, Krishna fala só assim, enredamento com filhos, lar, etc. Assim. Então ele fala nessa linguagem, ó, o conhecimento é você ficar atento ao perigo de enredamento com isso tudo. Né? Mas no Bhagavatam você vai ver às vezes, é comparado a um poço escuro. Que se fazia um poço para água, a pessoa está andando assim no campo e cai no poço. Então é comparado. Então a vida familiar é comparada a um poço escuro. É bom para o casamento assim, eu quero já estar assim.
rasgando o papel. Ah, socorro. Então, assim, porque envolve muito. Mas, de novo, no caminho da vida iluminada, beleza, vamos lá, vamos encarar isso tudo. Porque é aí que a gente vai testar você. É que eu falo, assim, sem querer ofender nenhum celibatário, mas essa coisa de ser celibatário, ainda mais assim, guru celibatário com os minions, é muito fácil. Você ficar lá, celibatário com minions, é muito fácil. Né? Com minions, todo mundo lá. Todo mundo lá, sim, tá, sim, o que você quer? Sim, a gente sabe que às 7h15 você gosta de comer isso, sabe? Aí manifesta, sabe? Essas coisas assim, que fica assim às vezes, né? Então, assim, é fácil, tá lá, aqui, tá aqui, passagem de primeira classe, vem aqui fazer, sim, tá aqui, tá, olha aqui, tudo que você quer, assim, aqui. É muito fácil, muito fácil. Agora vai ficar casado aí. Vai ter filho, ficar casado, né? Aí que vai ser legal, aí que você vai testar, né? Filho, casamento, trabalho, aluguel, conta pra pagar. Eita, né? Aí que é bom. Aí você vai, Krishna, aí você tem que tentar ficar conectado. Isso é que é malhar a alma. Então, assim, esse é o caminho, sabe? Batalha de Kurukshetra, sabe? Levante-se, lute lá e você lidando. E aí tal, aí você tem que controlar e paixão e demandas emocionais, financeiras, físicas. Aí é legal. Aí eu acho que é uma malhação mais legal. Tudo que você fizer, faça como oferenda a mim. Aí sim, aí você está lá, sabe? Como Bhaktivinoda Thakur, né? O grande mestre espiritual do mestre espiritual. De Prabhupada, que falava, né? Meu lar não é meu lar, é seu lar, meu senhor, mas eu cuido dele. Essa minha esposa não é minha esposa, mas é sua esposa e eu cuido dela para o senhor. Meus filhos não são meus filhos, mas são seus filhos e eu cuido deles para o senhor. Não, o Bhaktivinoda Thakur, um grande mestre espiritual nosso, 3 gerações antes de Prabhupada. Então ele falava assim, né, e ele teve 10 filhos. Com 10 filhos você vai ter que falar isso. Né, mas então assim, e ele era magistrado, ele tinha trabalho, ele tinha família, entendeu? E um devoto puro, um enviado de Deus. Então, assim, esse é o estado bacana, assim, de você trabalhar. E essa é a nossa realidade. Né? Se um de nós tenta largar tudo, né? Vem aqui, vamos lá, né? Pega uma cabaninha aqui em Alto Paraíso, aqui, né? Vamos morar lá. Não vai durar nem 2 semanas, não vai durar. Nem 2 semanas. Não, ele pode estar no meio de tudo. Exatamente. Mas se eu quiser realmente largar tudo, não dura 2 semanas. Como o mestre espiritual dizia, porque eu ficava aqui sozinho, né? Então acho que ele começou a ficar um pouco preocupado. Eu ficava na minha cabaninha lá, sozinho. Aí ele falava assim, assim, né? Muito isolamento leva à loucura, né? A loucura ou decadência. Então você vai ficar todo sozinho, assim, eu vou ficar aqui sozinho aqui no meio do mato, aqui, tal, sem falar com ninguém e tal. Mas daqui a pouco você está conversando com uma bola de voleibol, sabe? Sei lá. Né? Você está andando pelado, você está, né? Começando assim, você está andando nu, conversando com uma... começa a ficar esquisito, né? Daqui a pouco você está bem esquisito. Então, assim, melhor ficar na linha. Então, assim, o que a gente está fazendo é certamente o caminho para todos nós. É o caminho que eu sigo, é o caminho que Krishna recomenda, principalmente. Aqui ele está falando isso, mas ele já falou outras coisas. Aqui ele está dando só esse chamado para o processo de meditação sentada, isolada. O próprio Uddhava, que está ouvindo essa conversa, não fez isso que ele está falando. O Uddhava era um ministro de Estado, ele trabalhava na cidade, na capital. Não, então Krishna não fez, Uddhava não fez, Arjuna não fez. Então, assim, não é que esse é o caminho do yoga principal. Esse é um caminho, né, secundário, eu até diria, do yoga.
Ok, deixa eu só encerrar aqui com esse significado. Nossa, agora voltamos para o casamento lá, a noiva, tá lá, o noivo, todo um pouco chocado, a gente encerra. Deve-se fazer um grande esforço para abandonar o contato íntimo com mulheres e com homens afeiçoados a mulheres. Um cavalheiro erudito ficará automaticamente em guarda se for colocado em contato íntimo com mulheres luxuriosas. Na companhia de homens luxuriosos, todavia, o mesmo homem pode se ocupar em toda espécie de relações sociais e assim contaminar-se com a mentalidade poluída deles. A associação com homens luxuriosos costuma ser mais perigosa que a associação com mulheres e deve-se evitá-la de todas as maneiras. Existem inúmeros versos no Bhagavatam que descrevem a intoxicação da luxúria material. Basta dizer que um homem luxurioso torna-se tal qual um cachorro dançarino. Aí para olhar assim para o noivo, né? Um cachorro dançarino. E pela influência do cupido, perde toda a gravidade, inteligência e rumo na vida. Aqui o Senhor adverte que quem se rende à forma ilusória da mulher sofre intoleravelmente nesta vida e na próxima. Aí se fala assim, então felicidade pro casal e um brinde ao casal. Aí todo mundo cai duro assim e mata você. Gente, a gente tem que fazer isso no casamento, né? Isso é tão legal. Você que faz performance, tenta entrar no casamento. E não, eu faço e tal. Posso fazer o casamento? Aí eu trabalho com espiritualidade, eu posso falar no seu casamento? Alguém tinha que fazer isso, é muito legal, gravando tudo. Ia dar 1 milhão de hits no YouTube fácil, assim. Ai, mano, a gente tinha que fazer isso. Vamos bolar um negócio aqui em alto? Não sei. Já fica esperando. Já passou pela aula. Não, mas vocês entenderam, né? A ideia é essa, né? Que realmente a gente vê que o mundo está assim, né? O mundo está nesse estado lamentável. E é basicamente as duas coisas, né? Busca por poder, dinheiro e busca por sexo, né? Essa combinação. É isso que leva todo mundo à loucura. Né? E as coisas finalmente estão associadas, né? É difícil achar uma pessoa que está na busca do poder que não tem toda uma coisa assim descontrolada do lado do sexo também, né? Tendo que pagar Danielle Storms da vida, enfim, tendo que ter amante para todo lado e se envolver e tal, né? Essa é a história, assim, o mundo roda assim, né? Então, no yoga a gente está querendo se afastar disso e se afastar das pessoas que pensam assim, porque realmente é muito danoso para a consciência, né? Ficar com pessoas com essa mentalidade assim, que é agressiva, né? Uma mentalidade bestial mesmo, né? De querer assim transar com todo mundo, de querer, né? Assenhorar-se das coisas e de poder, sabe? Essa é uma mentalidade assim mesmo pesada, né? Assim, ela assúrica mesmo, né? De achar que vai desfrutar, de ganhar, de conquistar. E a pessoa entra nessa mentalidade e ela polui mesmo, é uma mentalidade dolorosa, a pessoa fica cheia de ansiedade, medo, frustração, raiva, inveja, e aí você entra nesse mundo e as pessoas estão se afogando em inveja, raiva, medo, frustração, ansiedade, é horrível. Então a gente realmente quer buscar a associação de pessoas que estão buscando, né, se reconectar, que estão buscando Atmavan, que estão se enchendo de alma, né, Atmavans, ficando cheios de contato com a alma, buscando contato com Deus, com o divino, devotos. A gente quer essa associação, é uma associação mais leve, alegre, né, eleva a consciência, traz paz. A gente quer buscar isso. E a vida fica mais gostosa, fica mais simples, fica mais alegre. Então, um detalhe muito importante. A linguagem assim, um pouco chocante, né? Já tem tem uma certa barreira cultural, né? Entre a nossa cultura atual
E essa linguagem, tanto do verso como até da explicação também, que foi escrita também, né, muitas décadas atrás por um celibatário. Então, assim, tem uma linguagem um pouco assim, mas a lição é válida, é real, assim, então não deixem a linguagem assustar, não, mas a lição por trás é importante mesmo. E casais, né, assim, você deve ter casamento, porque a não ser que você seja um raro celibatário natural, você tem que casar, porque senão você vai fazer besteira. Então é melhor casar mesmo, né, e malhar a sua consciência dentro de um casamento, né, de uma união sagrada, do que você tentar tolamente se dar como um celibatário quando você não é, né, que isso vai dar só distúrbios e problemas muito maiores depois. Bom? Hare Krishna.